A geração de demanda é o maior ativo ou o maior gargalo da tua empresa. Se você quer entender o porquê ter demanda qualificada é o que vai levar a tua empresa para o próximo nível, que vai fazer você alcançar os resultados que deseja, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel Esteves e esse é o canal da Mave, onde nós te ensinamos marketing e vendas para o crescimento da tua empresa. E hoje nós vamos falar sobre geração de demanda. E eu quero que você compreenda o porquê a geração de demanda é o maior ativo que a tua empresa pode construir ou então é o maior gargalo que a tua operação tem nesse momento. Que resolver esse gargalo vai te levar para o próximo nível. Primeira coisa, o que é essa tal geração de demanda? Geração de demanda, cara, é o conjunto de estratégias, é o teu topo de funil. É as estratégias que a tua empresa utiliza para gerar demanda de leads qualificados. Pessoas interessadas em falar com a tua empresa, em conhecer a tua marca, em conhecer o teu produto. As estratégias que enchem o teu funil de pessoas interessadas é o que nós chamamos de geração de demanda. E por que isso é central para a tua empresa? Porque não existe funil de vendas sem ter demanda qualificada. Um funil começa pelo topo do funil. Esse é o motor de toda a tua estratégia de crescimento. Sem pessoas interessadas, tu não tem reunião, tu não tem venda, tu não tem nada. Tu tem que ter um canal que atrai pessoas. Esse é o motor que vai trazer crescimento para ti. Tu tem que entender o seguinte, sem demanda não há receita e sem receita não há crescimento. Então é a primeira etapa de todo o processo de vendas, de todo o processo de crescimento da tua empresa. E para que tu entenda o porquê que isso é o maior ativo da tua empresa, ou pode ser o maior gargalo da tua empresa, eu quero te apresentar rapidamente o conceito de arquitetura de receita. Tu vai entender um pouquinho como faz a engenharia do teu crescimento. Pensa comigo o seguinte, a arquitetura de receita é a estrutura, é o sistema que conecta marketing, vendas e sucesso do cliente. Pensar arquitetura de receita é basicamente tu fazer uma engenharia reversa do teu funil de vendas. Pensa comigo o seguinte, vamos supor que hoje o ticket médio da tua empresa, tá? Tu vende um produto de R$1.000. Porém, quando tu adquire um cliente, ele fica contigo um ano e ele compra 5 vezes nesse ano. Logo, o ticket médio de R$1.000 com uma frequência de 5 vezes ao longo de um ano, o LTV desse cara é 5.000. Perfeito? Então, cada cliente adquirido vai te deixar 5.000. Porém, para te fechar uma venda, os teus vendedores têm que fazer 5 reuniões. Então, tu já entendeu? Para mim ter 5.000 de receita em um ano, eu tenho que ter 5 reuniões. Mas agora, para mim ter 5 reuniões, eu tenho que ter, por exemplo, 6 agendamentos. Porque a cada 6 agendamentos que eu faço, um falta e eu tenho 5 reuniões. Então, eu tenho 6 agendamentos. Porém, para mim ter 6 agendamentos, eu tive que conversar e qualificar 30 clientes. Porque a cada 30 que eu falo, eu gero 6 agendamentos. Mas para mim ter 30 clientes qualificados, eu tive que abordar 50 clientes e apenas 30 estavam qualificados. Mas para me abordar 50 clientes, eu gerei antes 100 leads, dos quais apenas 50 eram qualificados. E aí eu entendi, cara, para mim ter uma venda de 1.000, eu gerei 100 leads. Tu entende? Essa é a arquitetura da receita. Obviamente, é algo simples. É uma matemática maluca que eu fiz da minha cabeça. Uma taxa de conversão de 1% sobre lead total e 2% sobre lead qualificado. Eu inventei isso aqui agora, tá? Mas isso aqui seria, entre aspas, a arquitetura de uma empresa. Agora eu já sei que cada uma venda eu gerei 100 leads. O que eu vou fazer? Agora eu vou montar essa estrutura de acordo com a minha meta. Eu quero fechar quanto? Eu quero fechar 10 vendas? Então eu sei que eu preciso de 1.000 leads. Quero 100 vendas? Preciso de 10.000 leads. Legal? E aí eu tenho toda a arquitetura. Eu vou entender quantas pessoas eu preciso na abordagem, quantos vendedores eu preciso. Assim, cara, eu tenho a arquitetura da receita. Olhando desse prisma, eu consigo entender. Vendas é ciência, é matemática, é número. E com número, eu posso fazer a engenharia, a arquitetura da receita. E agora eu entendo que, cara, o grande pilar, o pilar fundamental de toda essa estratégia é a geração de demanda. Porque quando eu tenho capacidade de gerar demanda, eu consigo fazer com que tudo se desenvolva. Quando eu não gero demanda, acabou. Eu não tenho lead, eu não vou ter MQL, lead qualificado, eu não vou ter abordagem, eu não vou ter SQL, leads qualificados por vendas, eu não vou ter agendamento, eu não vou ter reunião, eu não vou ter venda, eu não vou ter LTV. Então, a geração
de demanda é o grande ativo que uma empresa tem. A partir da geração de demanda se desenrola toda a máquina de venda. Então esse é o grande gargalo produtivo de toda empresa, que é algo que você precisa pensar, que você precisa olhar com muita atenção. Quando eu tenho audiência, quando eu tenho demanda, cara, a minha empresa nasce vencedora, a minha empresa nasce vencendo, porque toda a minha produção ela está subordinada a isso. E talvez se eu não tenho um vendedor tão top, eu aumento a venda dele olhando para a geração de demanda. Óbvio, né? Eu não vou resolver um gargalo estourando outro gargalo. Eu teria que olhar para o gargalo da falta de venda. Mas é só um exemplo. Eu estava vendo o exemplo de uma empresa de educação que eu achei o case sensacional. Era um empresário conhecido, um empresário respeitado no meio brasileiro aqui, que ele fez um questionamento pra galera lá no Instagram dele, nos seguidores dele. Cara, quanto você pagaria por uma imersão com empresários com resultados validados, cases reais de mercado? De quanto vale? De 1.000 a 15.000, quanto você pagaria? E aí os caras foram falando e eles chegaram numa média, 10.000. E aí o cara lançou um produto. Pô, eu vou lançar esse produto aqui. Você tem que fazer uma reserva, você vai pagar 1.000 aplicando para essa reserva e aí a gente vai criar para vocês. 50 pessoas se inscreveram na hora, investiram 1.000, aplicaram para o conteúdo e a empresa nasceu. Do dia para a noite a empresa tinha 500 mil de caixa. Essa empresa, é um case interessante, né? Ela já nasceu com receitas. No dia 1 ela já tinha faturamento, por quê? Porque ela tinha uma capacidade gigantesca de geração de demanda. E a tua empresa tem que se preocupar com isso. Ela tem que se preocupar em gerar demanda. Isso tem que ser uma preocupação para a tua empresa. E agora você começa a entender o porquê que isso é um ativo ou é um gargalo. Se tu domina a geração de demanda, cara, tem 3 pontos aqui que já te destaca da multidão, que já te larga na frente dos concorrentes. Primeiro, ela é uma alavanca de crescimento. Ela gera oportunidades no teu funil de vendas. E mais oportunidades é mais vendas. Acabou, simples assim. Quando eu domino geração de demanda, eu tenho um pipeline previsível. O que é um pipeline? Eu tenho um funil de vendas previsível. Porque, pô, eu gerei demanda. A partir de um momento que eu tenho relevância estatística, eu sei quantos leads eu precisei para gerar uma reunião, para gerar uma venda e para fazer essa arquitetura. Aí eu tenho previsibilidade. É o primeiro pilar para me construir minha máquina de vendas. E com demanda previsível, tendo previsibilidade na geração de demanda, eu tenho segurança para tomar de decisões. Porque se eu tenho demanda previsível, muito provavelmente se eu tenho um processo de vendas, se eu fiz dever de casa, né? Eu tenho um pipeline previsível, eu tenho um funil de vendas previsível. E aí eu sei, por exemplo, quanto custa uma venda, o quanto de retorno ela me traz. E aí eu consigo tomar ações assertivas. A minha empresa cresce com previsibilidade. Quando eu tenho controle na geração de demanda, eu tenho uma vantagem competitiva no mercado. Primeiro, porque eu posso criar uma barreira de entrada. Cara, eu já dominei, eu já me posicionei no mercado. Agora, para alguém entrar comigo dominando a geração de demanda, ele já tem uma barreira. Já é difícil de entrar. Segundo, eu posso construir uma audiência proprietária. E isso é importante, porque eu não fico dependente de canais. Vamos supor, eu tenho geração de demanda e eu tô só no Facebook Ads. Legal, eu posso criar dali uma audiência, levar para canais meus, levar para o meu YouTube, levar para minha base de e-mail, então eu posso criar uma audiência proprietária. E se amanhã acontece uma mudança em alguma plataforma, eu não dependo dela, porque tem gente que é sócio dessas plataformas de ads aí. E aí é preocupante, cara, porque se muda a regra, o teu negócio pode fechar. Essas plataformas de ads, elas são importantes para tração. Elas dão tração pro teu negócio, mas tu não pode depender delas. E quando tu domina a geração de demanda, ainda que através das plataformas de ads, porque é importante, né? Tu consegue criar canais proprietários teu. E aí tu vai dominar aquela audiência é tua, não do ads que tu tá pagando ali investindo. Entendeu a lógica? Então tu não pode ficar dependente, tu tem que ter um marketing que pensa em adquirir essa base para si, para que você possa trabalhar nele depois. E o terceiro ponto, cara, é que geração de demanda é um motor de inteligência de mercado. Quem tá com o cliente na mão, quem gera contato com o cliente, ele começa a aprender mais sobre o cliente. Essa é a lógica dos MVP das startups. Pô, o que uma startup faz? Ela cria um mínimo produto viável, perfeito? O MVP. E ela lança pro mercado, ela nem sabe ainda se o produto é bom. E ela não tá preocupada com isso. Ela quer lançar pro mercado esse teste para que volte informação de mercado. Então uma startup, ela já é pensada, o produto já é pensado para coletar informações de mercado. Por quê? Porque isso é importantíssimo, o teu cliente que vai dar o feedback. E uma empresa que domina a geração de demanda, ela tá em contato com o cliente. E aí o cliente começa a dar feedback para que ela faça melhorias no seu processo, melhorias no seu produto, nos seus canais, nas suas vendas. Eu preciso estar em contato com o cliente. Isso começa
através da geração de demanda para ter inteligência comercial e tomar ações inteligentes, ações importantes. Então, cara, tu tem que entender se a geração de demanda na tua empresa é um ativo ou é um gargalo. Qual é o conceito de gargalo? É uma trava no meu processo, né? É que nem uma garrafa. Pensa um lugar onde as coisas travam, legal? Se for um ativo, tu tá fazendo bem feito, então isso daí é o que tá impulsionando teu crescimento. Se é um gargalo, tu resolve esse gargalo e aí a tua empresa cresce e expande demais. Se for um gargalo, cara, eu tenho uma boa notícia para ti, porque a Mavi Digital trabalha justamente nisso, resolvendo o gargalo da geração de demanda. Nosso trabalho é trazer demanda qualificada para tua empresa. E como a gente vive disso, como a nossa vida é gerar demanda qualificada, eu vou te ajudar a entender se isso é um gargalo na tua operação. Vai ter alguns desses sintomas aqui que eu vou te passar agora. Primeiro, se a geração de demanda é um gargalo na tua empresa, tu vai ter um pipeline irregular. Tu não vai ter oportunidades regulares na tua empresa. E isso vai impactar que tu vai ter imprevisibilidade de receita. Pô, mês eu bato a meta, mês eu não bato a meta. Normalmente isso começa porque tu não domina a geração de demanda. Quando tu não tem um motor de geração de demanda bem estruturado, normalmente isso vai impactar no resultado, na previsibilidade do resultado. Até em vendas extremamente complexas, tu consegue ter no mínimo uma previsibilidade trimestral, semestral, quando tu tem um pipeline previsível e tu domina a geração de demanda. Se, cara, tu tem vendedor ocioso, se tu não consegue bater as metas de processo, reunião, agendamento, se tu não bate a meta de venda, provavelmente isso é um gargalo na tua operação. Segundo, isso se torna um gargalo quando tu tem um desalinhamento entre marketing e vendas. Quando, por exemplo, começa a vir muito lead desqualificado, lead que não tem alinhamento com o ICP da tua empresa, com o teu cliente ideal. Quando o teu marketing ele tá mais olhando para a plataforma de ads, para clique, CTR, CPL do que para as métricas de performance da tua empresa, que é lucro, que é venda de fato, isso vai acabar refletindo numa conversão muito baixa e num confronto interno, né? Aquela briga de marketing e vendas, perfeito? Então, falta de alinhamento entre marketing e vendas vai gerar esse fator crítico, porque marketing ele tem um objetivo principal, que é gerar vendas, só que ele atua na geração de demanda, ele atrai uma demanda qualificada e ele está olhando para vendas, tá? Para resultado final. Quando falta esse alinhamento entre marketing e vendas, a gente tem essa conversão baixíssima, tem um pipeline imprevisível e aí se torna um gargalo crítico na operação. Quando eu tenho um modelo de vendas incompatível com a jornada do cliente, isso gera um gargalo na empresa, isso gera um gargalo na geração de demanda, porque é basicamente assim, cara, eu não faço a campanha que eu quero, eu não vendo do jeito que eu quero, eu basicamente entendo quem é meu cliente, o que esse cara deseja, quais são os problemas dele, aonde esse cara tá, e aí eu crio uma estratégia de marketing alinhada com esse cara, alinhada com a jornada dele. Porém, quando eu não entendo o cliente, quando eu não tenho uma estratégia alinhada com a jornada do meu cliente, aí começam os problemas. Por quê? Porque eu vou ter uma estratégia de marketing ineficiente e aí gera o gargalo na geração de demanda. Então eu tenho que ter uma estratégia de marketing alinhada com a jornada de compra do meu cliente. E logo eu não consigo escalar, porque, pô, se eu não tenho a previsibilidade na geração de demanda, eu não consigo escalar. É basicamente assim, tu tem uma operação, ela tem 5 vendedores. Enquanto, cara, tu não dominar a geração de demanda para 5 vendedores, tu não pode contratar mais nenhum vendedor. Tu não pode botar mais gente na operação sem controlar a geração de demanda. Porque tu vai aumentar teu custo, tu não necessariamente vai aumentar a tua lucratividade e aí tua operação vai se tornar pesada e ineficiente. Então, se eu tenho 5 vendedores, eu tenho que dominar a geração de demanda para esses vendedores. Eu tenho que saber o quanto que eu tenho que investir para suprir esses 5 vendedores. Por onde que esses leads vêm? Por onde essa galera vem? E aí, quando eu domino a geração de demanda, eu vou entender se eu tenho os recursos necessários para expandir minha operação. Perfeito? Voltamos lá para a arquitetura de receita. Legal? Eu descobri quanto que um vendedor produz, o quanto eu preciso de insumo para abastecer esse vendedor. Agora sim, eu posso, se eu tenho esse insumo, minha operação permite, eu vou ampliar minha operação de vendas. Legal? E eu consigo tornar isso escalável. E agora, galera, eu vou te ajudar a fazer um diagnóstico da tua operação. Algumas perguntas que você vai responder se a geração de demanda na tua empresa é um ativo ou é um gargalo. Beleza? Vamos lá. Primeiro, tu confia no teu funil de vendas para bater a meta do próximo trimestre? Tu confia na previsibilidade do teu funil? Que tu vai gerar a demanda necessária, que tu vai ter a conversão necessária para bater a meta do mês que vem? Do próximo trimestre? Se o teu funil de vendas não é confiável, provavelmente você tem um gargalo na geração de demanda. Segundo, o quanto da tua geração de demanda é previsível e escalável? Tu sabe quantos leads vai cair amanhã?
semana que vem? Mês que vem, tu sabe? Tu tem controle sobre a escala disso? Se tu tem, tu tá mais próximo disso ser um ativo na tua empresa, mas se tu não tem, provavelmente ser um gargalo na tua operação. Terceiro, os teus canais têm ROI positivo? ROI, retorno sobre investimento. Por exemplo, mídia paga, tu sabe o retorno que ele te traz? É positivo esse retorno? Por exemplo, eventos, enfim, eu não sei só quais são os canais da tua empresa. Tu tem essa métrica? Tu sabe o quanto ele te custa, o quanto te retorna? Tu tem o CAC e tu tem o LTV desse canal? Eu vou te passar alguns KPIs, alguns indicadores que tu vai fazer análise do teu funil de venda. Primeiro, CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto custa para te vender? Basicamente, o CAC tu descobre pegando quanto tu investiu em marketing e em vendas, divide pelo número de vendas que tu teve, tu descobre o CAC. Segundo, volume de SQL, Sales Qualified Leads, leads aceitos por vendas, leads qualificados por vendas. Tu sabe o volume de leads que tu tem, que foram aceitos por vendas? Tu tem esse indicador? Porque isso é um indicador de qualidade. Eu gerei demanda, o meu vendedor foi lá, abordou o lead, qualificou o lead, se ele avançou é um lead qualificado por vendas. Isso é um indicador que vai dizer a qualidade do meu processo, a qualidade da minha geração de demanda. Terceiro, as taxas de passagem. Pô, gerei lead, quantos são MQL? Quantos avançaram para um SQL? Quantos avançaram para um agendamento? Quantos avançaram para vendas? A conversão final disso daí. Isso daí me dá indicadores da qualidade do meu processo de geração de demanda. Olhando para essas métricas, você vai responder as perguntas que eu te fiz anteriormente e tu vai começar a entender a qualidade do teu processo de vendas. Se tu não tem esses números, muito provavelmente a tua operação ainda não está sendo regida por dados. E aí tu precisa, cara, de um CRM na tua operação. E a Mavi te ajuda com isso. A gente implementa um CRM na tua empresa. Dito isso, você precisa entender, é prioritário eu dominar geração de demanda. Tem um livro que o nome do livro é Tração, 19 canais de tração para tua empresa, que são 19 formas que você pode utilizar para gerar demanda para tua empresa. Você tem outbound, inbound marketing, mídia paga, eventos, influencer, social media, mídia tradicional, enfim, tem uma série de canais que você pode utilizar para gerar demanda. Eu vou deixar aqui a indicação do livro, tá? É um livro importantíssimo e a Mavi te ajuda a criar um funil e resolve a tua geração de demanda. Você pode clicar no botão aqui embaixo, falar com um dos nossos especialistas, nós vamos te dar um diagnóstico gratuito da tua operação. Se tu dominar a geração de demanda, tu domina o teu mercado, tu domina o teu crescimento e a Mavi quer te ajudar nisso. Se gostou desse conteúdo, meu amigo, faz o seguinte, ó, comenta a tua opinião, dá um like, se inscreve, já ativa o sininho para você ser notificado toda vez que vir um vídeo novo, perfeito? Tamo junto, deixa aqui a tua dúvida, deixa aqui sugestão de vídeo que vai nos ajudar demais. Tamo junto, bora pra cima, um forte abraço.